Mais uma vez estamos juntos para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando Obreiros da Vida Eterna e hoje vamos ver o capítulo 17, Rogativa Singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava a tranquilidade. Não era um gênio das alturas. Não contemplara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável, pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: "Levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade mortal." A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a, abraçou-a com infinito carinho. "Não se amedronte com a viuvez, minha querida," continuou. "Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro?" Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. "Dê-me notícia dos filhinhos," pediu o consorte desencarnado a sorrir. "Nada disse ainda." "Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa." A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: "Fábio, estou agradecendo a Jesus, a graça que me concede. Como estou feliz, tornando a vê-lo." Lágrimas copiosas cobriram-lhe as faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: "Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus que nosso Pai conceda a você alegria e paz da vida diferente que foi chamado a experimentar." Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. "Quero avisá-lo," prosseguiu, "de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas..." E a esposa dedicada interrompeu-se, nas expressivas reticências, receosa, talvez, de ofendê-lo. "Continue," falou o companheiro sensibilizado. "Não se zangará," disse Mercedes, reanimando-se.
Se eu reclamar contra as saudades imensas, em nossas refeições e preces, há algum lugar vazio, que é o seu. Creia, porém, que faço o possível para não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Tá difícil ler isso aqui. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Nossa, que emocionante. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu sensível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos. Mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retornarei meu lugar. Em espírito, estarei com você no ganha-pão. Assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera do seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em porvir tão não remoto? Avisaram-me de que divina bondade me concedeu ingresso na colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir os meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz, que à noite as árvores floridas assemelham-se aos formosos lampanários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada a interrogação, interrompeu-me o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhe especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava. Acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não os inanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou a esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, aconchegando-a no coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e se-nos-á útil sua cooperação na volta. Vejam só, ela perdeu energias por causa da emoção. Interessante essa informação. Eu deveria ter marcado de amarelo. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade de Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos. Quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele,
porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para atendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não demorou mais que um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão por que a desencarnação foi adiada. Sine die, vejam só, uns encurtam, outros esticam. É importante saber dessas coisas. Certa rogativa influía decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovava-se o programa na missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência, sem perda de oportunidade, propiciando-lhe o organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Porque se modificara a decisão de tamanho relevo, quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André, saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou. Vamos-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. E, em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal, com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro igual à de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzir o tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior, capítulo 7 de Missionários da Luz, certo? A gente vai ver isso aí. Em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência do corpo, lá em Missionários da Luz, para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame,
tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, a minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia castigava-a intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos de alma voltada para o sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece, pelos pensamentos de elevação moral, contribuíam eficazmente para a execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentável e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se, atencioso, sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de força ao pericárdio, bem como às estrias tendiosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor, bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu: poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato, com razões poderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mais calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes, em afetuosa homenagem a ela, e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o move da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes fazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Curioso, arrisquei: estaríamos porventura ante o resultado de requisição sentimental das filhas? André quer saber como é que ela conseguiu esses meses a mais. Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura. Abanou a cabeça com um gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata em resposta de semelhante rogativa. No desempenho das sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito.
Doravante, cumpre às filhas seguir-se o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolveram-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como essa, que modificaram o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de libertação e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se enferma, confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem um Joãozinho até aqui? Vocês lembram de um Joãozinho? Pois é, ele é o motivo de tudo. A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador enunciou bem-humorado. Em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltavam a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processaram-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando o assistente, esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Quê? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão, que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna o seio de criaturas muito amadas ao caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara à criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquiria encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica e entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar um antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz e vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia mergulhoso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu.
Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem, e reparando que a sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não, a senhora não pode ir agora para o céu. Não pode, Deus não deixará. Albina recolheu-o carinhosa e feliz. Que é isso, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só não reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: O menino tem razão, Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: Que nota você pode participar em Que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo a observações e já levar a efeito, respondi sem hesitar: Reparo que aguarda alguém, uma filhinha, que já entrevistamos desde o primeiro encontro. Verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera da livrança, véspera do parto. Isso mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra da educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com eficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. Quer dizer, eles adiaram a morte de Albina porque isso ia comprometer a saúde da Lloyd, da filha, que ia ter um novo bebê. Então o menino pediu, mas o motivo principal foi o nascimento da criança, ao meu entender. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E, contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Lindo capítulo, né, meus amigos? Muito lindo. Vamos às observações. Dimas, com o exemplo de Fábio, criava novo ânimo. Fábio já começava o trabalho no plano espiritual de modo natural, ajudando a Dimas com seus exemplos no enfrentamento da separação familiar. 2. Durante a visita da esposa de Fábio, ela relata que oram todas as noites por ele, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Isso não o afetou com angústia, pois mantiveram a serenidade nesses momentos. Completa Fábio, ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Ou seja, a gente pode sentir a perda de um ente querido, mas não pode lamentar, não pode blasfemar. Você tem que pedir o bem dessa pessoa. Pode sentir saudade, mas não pode clamar, chorar, sofrer por isso. 3.
Temos aqui a afirmativa de que a data dos desencarnes não obedecem a critérios rígidos, assim como pode ser abreviada, pode ser retardada, segundo cada caso. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação foi adiada. Ela teria ainda tempo para ultimar atividades iniciadas. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Todos nós experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. A medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva, pois o corpo já está gasto. Não poderia ser por mais tempo. Foi apenas uma necessidade temporária. 4. André achou que a prorrogação da vida da idosa fosse pela prece das jovens ou das filhas. Ficou surpreso ao saber que, na verdade, a súplica do órfão recolhido foi responsável pelo adiamento. A súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Seguindo no texto, vemos que as razões são, na verdade, a tranquilidade para o nascimento da menina que Lloyd terá em breve e será parceira nos trabalhos evangélicos de João. E eu lembro ainda que não é uma atividade evangélica espírita, é uma atividade protestante, digna, sincera, honesta, certo? O local que eles se dedicam recolhe crianças sem lar, ou seja, é um trabalho digno de grande mérito. Ficamos por aqui nesse capítulo. Aguardo, como sempre, as mensagens de vocês para que possamos trocar ideias a respeito de tudo. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.